Olá, eu sou Adriano Turini do Projeto Samuel e estamos iniciando o nosso 5º episódio do podcast, onde nós tratamos sobre assuntos relacionados ao autismo. Iniciando esse episódio, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a essa casa, ao Instituto PSEG, que gentilmente nos recebe aqui para a gravação desse podcast. E a nossa convidada de hoje é a doutora Fernanda Salum, odontopediatra. Já foi palestrante no Projeto Samuel, já fez algumas palestras para a gente com relação às professoras do ensino municipal aqui de Piracicaba. E hoje nós vamos conversar um pouco com ela sobre a saúde bucal das nossas crianças e como começar todo o trabalho da escovação de dentes. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável com vocês. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda, obrigado pelo aceite do convite. E vamos começar então. Tudo bom, pessoal? Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder ajudar em alguma coisa que eu puder com as mães aí. Legal, tenho certeza que vai acrescentar muito pra gente. Bom, vamos começar então falando sobre a escovação dos dentes de uma criança autista. Quando eu falo autista, eu falo, né, que são as crianças que nós trabalhamos, mas também crianças que tenham qualquer tipo de deficiência ou qualquer tipo de dificuldade, né, que envolva, por exemplo, síndrome de Down ou outras comorbidades, algumas dificuldades que as crianças tenham. Se puder iniciar, então, falando sobre a escovação das crianças, por favor. Então, a gente sempre fala sobre a iniciação, porque esse início de escovação é sempre muito trabalhoso. Então, quanto mais cedo a gente começar esse estímulo na boca, vai ser facilitado isso no desenvolvimento da criança. Então, Fernanda, de pequenininho, normalmente a gente vai estimulando boca, depois de mamada. Fernanda, precisa ser a todo momento? Não, mas precisa haver um estímulo dessa boquinha, tá? Por quê? Porque a gente já tem isso que depois, com o tempo, a criança não vai aceitando que você coloque alguma coisa na boca, que você venha introduzir. Então, quanto antes as mãezinhas conseguirem colocar um estímulo nessa boca, tem dedeira que a gente pode usar, tanto em dente, gengiva e boca e bochecha. Toda a boca. Fernanda, precisa estimular? Precisa. Uma vez ao dia, de pequenininho. Hoje eu consegui. Hoje ele tá com muita dor de barriga. O bebê tem realmente muita dor de barriga frequente, Fernanda. Começa mais tarde, mas precisa começar desde quando a gente conseguiu o mais novinho. Tem algum tempo? Normalmente a gente começa 6 meses, a hora que começa a aparecer dentinho, a hora que começa, porque o normal das crianças é 6 meses iniciar essa dentição de leite. Então, a gente começa o estímulo, bochecha, fundo de boca. Por quê? Para a criança saber que você sempre vai estar o quê? Limpando, estimulando, fraldinha. Precisa ser alguma coisa que eu preciso comprar, fazer? Não, a fraldinha mesmo que ela tá. Tecido mesmo. Tecido mesmo, vai lá, estimula, bochechinha, passa. Tem criança que tem muita ânsia. Tem criança que a gente coloca alguma coisa na boca, já fica. Como que a gente faz isso? Estimulando. Só que assim, um dia eu fui lá, deu. Hoje eu consegui, mas foi só a bordinha. Não consegui mais que isso. Por isso que tem que ir estimulando, pra gente conseguir com que esses vão diminuindo cada dia mais. E esse estímulo com a escova de dente, quando que você sugere começar? Que é um material mais não sei se é agressivo, né? Sim, as cerdas, né? Isso, a hora que tiver os dentinhos. Fernanda, tenho 4 embaixo, 4 em cima, já tá começando, e aí ele já fica com o quê? Tem criança que tem dorzinha, já fica na hora de nascer o dente, tem um edema, já fica mais avermelhado. Então, o que vai fazer? Muitas vezes eu falo para as mães, molha a escova de dente, põe num saquinho, deixa dentro da geladeira. A hora que vai usar, que você esfrega na boquinha, a criança faz, tá aquele alívio. A mãe fala, nossa, mas estava numa irritação, parece que parou. Por quê? Porque fica latejando esse nascer dos dentes, principalmente o de trás, né? Uhum. O de trás ele fica mais inchadinho. Então, na hora que você estimula com a escova, a gengiva vai ficando mais fininha. Ele
irrompe mais fácil da gengiva. Tá. Então, é bem interessante nessa parte. Aí nós falamos um pouquinho de crianças muito pequenas, né? Muito É pequenas. bem a iniciação. Isso. Para uma criança que já tem ali os seus 3, 4 anos, já tem a dentição, e até então a mãe não conseguiu fazer esse estímulo. E as características, por exemplo, de uma criança autista já estão mais aparentes, ou seja, ela já tem um comportamento mais diferenciado. Existe alguma técnica, alguma coisa que as mães possam fazer que facilite a introdução dessas crianças que não permitem, né, mexer na dentição? Normalmente a gente fala, se não permite nada, você não pode deixar a cabeça solta. Porque a hora que a gente coloca a escova, a criança vai se mexer, a escova vai lá no céu da boca. E aí, tragédia com certeza. Foi a primeira vez. Já era, né? A gente já perdeu de cara. Então, qual é o cuidado? Fernanda, e se eu conseguir na hora, porque a gente vai estipular horários, vai fazer a rotina da criança, que criança gosta de uma rotina. Fernanda, consegui a hora que estava tomando banho. A água de um lado para o outro, consegui colocar um pouquinho, joga água na boca, aquela brincadeira. Ótimo. Fernanda, eu consegui na hora de... Tava deitado na cama, porque daí a cabecinha... Tá encostada, tá apoiadinho, você fica lá estimulando. Cuidado, porque tem criança que toma leite, se você estimula muito o céu da boca, não dá certo também. Pode ser que essa criança regurgite, pode ser que essa criança dê ânsia. Então, o que vai fazer? Estimular bordo, gengiva e dente. Não consigo mexer em nada, então é super interessante na cama mesmo. Fernanda, pasta de dente, depois a gente vai falar sobre isso. Também tomar cuidado com tudo isso, porque eles vão engolir, né? Esse ato do cuspir para eles é bem difícil. Então, o que vai fazer? Sempre tomando cuidado com essas coisas. Eu sempre deixava uma toalhinha e a escova. No banho, colocar pasta, tentar dar na mão da criança, que vai morder, que vai estimular, que vai gostar daquilo lá. O morder a escova, é bom que a criança comece, pelo menos, para ela já começar a se acostumar com a textura. Isso, por quê? Porque no morder, na hora que você vai escovar, você morde, as cerdas vão, na verdade, ficar... Ela vai pelo dente, vai pela gengiva, e esse estímulo para a criança também é interessante. Por quê? E deixa uma para ela usar e uma para a gente usar, porque se você der só para ela, uma semana já não tem mais escova, já era. Então tem a sua que fica lá guardadinha, bonitinha, e a dela. Muitas vezes a gente fala para a mãe. Para ela usar e para a criança usar, significa que as duas são usadas na criança. Mas uma que a mãe vai fazer a escovação. Exato. E uma que a criança vai se acostumar. E uma que a criança. Então, a da criança, ela vai ficar mordendo, estimulando. Muitas vezes eu falo para a mãe, essa que a criança dá um espaço para você colocar no outro lado. A sua tá aqui na mão, a dela ela tá mordendo. E você vai, do outro lado tentando algum movimento. Por quê? Porque agora ela já tá acostumada com aquela cerda torta, vem pra bochecha, ela vai mordendo, ela vai virando. Enquanto ela tá lá, a gente, desse lado. Por quê? Porque daí não tá travada a boca. Se ela tá mordendo, sobrou um pedacinho de boca para esse lado, você, vai aqui que eu vou aqui, agora vamos trocar, você morde desse lado, eu vou do outro. É interessante também a troca da mãe. Hoje você vai sentar aqui na pia, você vai escovar o meu dente. Nossa, mas assim, né? Escova, né? Daqui. Controla a situação. Exatamente. Então, ela vai escovar essa troca, ver se ela consegue, o quanto ela consegue essa troca, para a gente entrar numa interação, ver o quanto a gente consegue. Porque daí a criança pensa, mas eu estou escovando dela, agora você vai ter que escovar o meu. Né? É tentar fazer uma dinâmica que fique agradável, uma brincadeira, né? Exato. Por isso que eu falo que muitas vezes o banho é super interessante, porque eles adoram tomar banho. Primeiro briga que não quer entrar e depois a briga que não quer sair. Na briga que não quer sair, o que a gente vai fazer? Estimular essa hora legal que eles estão brincando e
e realmente tentar essa escovação. Eu quando pensei no tema para a gente conversar, né, de trazê-la para essa conversa aqui no podcast, foi o susto que eu tomei quando eu soube que existem alguns tratamentos que são feitos em centros cirúrgicos. Centro cirúrgico. Né? Precisa anestesiar a criança, sedar a criança para daí conseguir fazer a intervenção. Isso. Por isso, a minha preocupação em trazê-la para a gente chamar essa atenção para esse assunto, para que não chegue a esse ponto. Né? Porque é uma anestesia, é uma sedação, então é uma situação muito complicada. Sim, é uma anestesia geral. Eu acredito que a situação tem que ser bem agravada daí para chegar nesse ponto, né? Para chegar. Tem criança que fica com dor muito intensa, tem criança que a gente acha que é porque dente de leite não tem canal, e o dente de leite ele tem canal, né? E aí tem que chegar a fazer canal, tem crianças com 4 anos tendo que fazer canal, restaurações extensas. Por quê? Porque, na verdade, começa uma manchinha. Se você conseguir pegar essa manchinha de início, o que acontece? A gente já consegue alguma coisa para parar, para não se estender para um tratamento maior como esse. Porque daí a criança não consegue se alimentar, né? A manchinha que você fala é uma manchinha branca. Manchinha branca, sempre. E se transforma naquela mancha, naquele dente preto daí. Isso, bem escuro isso. Depois. A cárie da criança vem com uma mancha branca. E geralmente, quando a gente fala, é uma mancha bem na frente do dente e não vai embaixo. Ele vem bem no colo do dente. Ela começa com uma mancha branca e aí vai se estendendo. Muitas vezes parece casquinha de ovo. Sabe que a gente tira aquela casquinha? Vai quebrando, vai quebrando. E o dente de leite, vamos falar assim, ele não foi feito para durar muito na boca. Ele nasce com 5, 6 meses. Quando é 6 anos, 7 anos, ele já está caindo. 9 anos, 10 anos, a criança já está com uma dentição permanente. E aí com 7... esse tempo tem que estar bem... Pois é, ele tem que estar lá na boca. Por isso que a gente fala, ele não é um dente com uma estrutura como o dente permanente. O dente permanente, ele tem uma estrutura de cálcio muito mais forte. Por quê? Ele nasce com 7, mas a tendência é a gente ficar até 90, 100 anos com ele. Então, ele tem que ser forte e muito bom no negócio. E bem cuidado. Então, o de criança, por que tem mãe que fala, nossa, mas assim, de um dia para o outro, salivação, pH da boca, cada um tem uma estrutura. Mas por isso que a gente fala, a escovação e essa retirada dessa sujeirinha que fica na boca é muito importante. Antes da gente passar para um outro assunto, que seria a parte da alimentação, né? A importância da boa alimentação das crianças, eu queria só que você abordasse um pouquinho sobre a pasta de dente, sobre a diferença, porque eu imagino que assim, as famílias, muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, acabam usando a mesma creme dental, a mesma pasta de dente do adulto na criança. Para todo mundo. Se puder abordar um pouquinho, só explicar pra gente qual é a importância de não fazer isso. Tá. A pasta de dente de criança, na verdade, hoje em dia, a odontopediatria fala, todos têm que usar pasta de dente com flúor, tá? Qual é o problema? A quantidade de pasta que se usa. Tem a pasta infantil, mas a pasta infantil, Fernanda, eu não tenho a possibilidade de ficar comprando uma pasta infantil para de uma idade, outra do outro, outra do outro. Eu compro uma, então vamos para a quantidade? Não, eu consigo comprar uma pasta infantil, tá tudo bem. A abrasividade de adulto é diferente da infantil. E aí a criança fala, nossa, ardida! E realmente, né, a nossa pasta, os brasileiros, a gente gosta de pasta abrasiva. A gente gosta de coisa assim, sentir que tá queimando para ver que limpou mesmo, né? Diferente dos europeus, eles não gostam de pasta abrasiva. Então, cada lugar tem o seu jeitinho. Por que eu falo isso? Porque se a gente conseguir comprar uma pasta fluoretada de criança, vai durar muito. Porque a quantidade que se usa é muito pequena. É um grãozinho de arroz. Então, como que a gente vai usar essa pasta? Por exemplo, na casa, se bate sol no banheiro, a pasta de dente fica em cima da pia, bate sol, ela vai ficar mais fluida, vai ficar mais mole. Então, quando a gente for colocar a pasta de dente na escova, a gente dá preferência para que a boquinha dela, onde sai, esteja para cima.
Então, quando a gente apertar a pasta, mesmo que ela esteja fluida, que ela vá cair, você só pega aquela pontinha e usa na criança. Não você deitá-la E passar na pasta, porque daí ela sai mais quantidade. Então, coloca ela para cima, coloca aquele pouquinho, limpa os cantinhos e só bem pouquinho. Fernanda, quando estão com 5 anos, grãozinho de ervilha, a gente já aumenta uma quantidade. Por quê? Porque tem criança que fala, mais. Aí você fala, vamos colocar mais um pouquinho. Então, sempre dando aquele... Fernanda, aí se acostumar com pasta de adulto, tem problema? Não tem problema. Quantidade tem problema que se vai ingerir. Mas tem problema ser pasta de adulto? Tem que usar pasta. Tá, ótimo. Vamos então falar um pouquinho sobre alimentação, né? As crianças autistas geralmente sofrem muito com seletividade alimentar. Isso. Né? Eu, conforme nós conversamos um pouco antes, eu tenho 5 filhos, né? Os 2 primeiros, 2 mais velhos. Nós fizemos um acompanhamento com o CEPAI lá na FOP. E eu me lembro que elas falavam a respeito da boa alimentação e o exercício da musculatura da boca, que auxilia na fala depois, que tem toda a parte da dentição, da formação da musculatura da boca e tal. Eu queria entrar um pouco nesse assunto. Quais são as dicas que você dá e qual a atenção que as mães devem dar para a alimentação das crianças? Independente das idades, né? Da construção da idade da criança, né? Do desenvolvimento. Isso. Então, a gente já sabe que hoje em dia os alimentos estão mais cortados e mais macios. O que acontece com isso? O desenvolvimento oral das crianças está bem diferente. No geral, você olha as crianças estão cada vez mais jovens usando aparelho. Mas o que mudou de lá para cá? O que mudou? A alimentação nossa. A alimentação nossa está muito pastosa e está muito cortada. Então, o que acontece? Por que a gente precisa estimular alimentos mais fibrosos? Fernanda, como que eu vou estimular alimentos fibrosos se essas crianças não conseguem colocar esse alimento fibroso? Elas recusam. A maioria das vezes a gente tem que fazer dessensibilização. Eu gosto muito da dessensibilização com a escova de dente, que a gente passa a escova de dente em canto de boca, gengiva. Por quê? Porque ela as cerdas da escova de dente vai fazer com que a criança vá perdendo, conforme bate o alimento, espetou, cutucou, ela, esse não, esse já é difícil. O estímulo oral deles é muito aguçado. Então, como que a gente vai fazer? Dessensibilizar. Fernando, quando você fala dos alimentos fibrosos, você pode citar alguns exemplos para criança, por exemplo, que pode fazer esse estímulo? Pode ser essa... Então, maçã é o melhor deles. Fernanda, não consigo dar uma maçã inteira. Vamos dar em canoinha. A gente coloca por quê? Porque ele consegue morder um pedaço maior. Mas sempre estimulando a mordida, não aquela raspada. Não a raspada. Aquela faz pedaços maiores, por quê? Porque ele não vai conseguir colocar tudo na boca. Então, pega a metade. Fernanda não gosta com casca, tira a casca. O problema é ser pedaços maiores. Milho verde é maravilhoso, né? Que hoje a gente vai na praia e o milho tá no potinho. Antigamente a gente chegava na praia e ficava um tempão destruindo aquele milho. Então, a gente pega a espiga de milho, corta menor e dá para a criança brincar. Para quê? Para ela ir estimulando tanto um lado como o outro. Também perceber isso da criança. Tem criança que só morde um dos lados, só estimula um dos lados. A gente mesmo, se você for reparar, na hora que a gente vai se alimentar... Você prefere mastigação de um lado. Você prefere. Não adianta brigar com a boca, né? Porque o alimento parece que segue... para de um lado e a gente ia agora. Mas é isso mesmo. Vamos nas crianças tentar estimular esses lados. A hora que começa a troca de dente na frente, ela vai morder, ela começa a colocar de lado. Por quê? Vai ficando mole aqui, a hora que ela morde, dói um pouquinho, ela, põe para o lado. E essa mordida lateral, depois que ela sente essa dor, ela não volta mais para frente. O que para a gente
é ruim, porque o desenvolvimento dessa boca, pepino, Fernanda adora um tomate, corta um pedaço de tomate maior, mesmo que ele seja mais macio, ela consegue fazer esse estímulo, ela consegue fazer comer dos lados, consegue fazer mais tempo dessa. Fernanda, eu falo para as mães pão de queijo, criançada adora pão de queijo, né? A maioria, Sim. Vamos dizer assim. Esquece um pouco ele lá no forno, deixa ele um pouco mais durinho, porque a hora que você Mais dá crocante ali. aí ela vai, porque é uma coisa que ela gosta. Mas não vai deixar do dia para noite, né? Porque a criança vai falar, percebi. O pessoal é muito inteligente, então Sim. fala, hoje eu deixei mais durinho. Vai dando uns pedaços maiores e gradativamente, gente. É sempre isso. Não começa do dia, hoje eu vou começar a colocar tudo. Nossa, tudo em pedação. Não dá certo. Em criança é assim, tudo devagar, na sua escadinha, hoje eu aumentei mais um pouco, deixei lá, parece que foi, e hoje não foi, vamos, mais um pedacinho. É tudo devagar, né? A gente vai construindo. Eu já observei isso na clínica, lá do projeto, com o trabalho com as nutricionistas. A inserção de novos alimentos aos poucos, gradativo, próximo daquilo que a criança gosta. E eu achei legal a técnica que eles foram diminuindo o que a criança gosta e colocando alguns alimentos. A criança, ela começa a brincar com a comida e daqui a pouco ela está comendo. Então nós tivemos casos lá de crianças que saíram das pastas, onde a mãe tinha que colocar tudo com feijão e bater no liquidificador. Aí depois foi colocando os grãos mesmo, o arroz, a salada, alguns legumes, alguma coisa. E daí foi iniciando essa mastigação da criança, e daí hoje a criança já tem uma alimentação mais próxima do ideal. Fala um pouquinho pra gente sobre a influência dessa mastigação na fala da criança, na musculatura, na formação e tal, para as mães entenderem qual é a real necessidade de estimular isso nas crianças. Né? Então, a criança daí com 3 anos já está com a dentição de leite formada. 2 para 3 anos, formou tudo. O que vai acontecer? Essa criança, se tem introdução de chupeta, tem que usar muito mais a boca. O que acontece aqui é tudo musculatura. E tudo que a gente faz à força, a fala, tá a língua, alimentos mais duros, vai fazer com que a criança tenha que fazer força junto com o dente para colocar o alimento de um lado para outro. E na fala, a gente usa muito a língua. O S, o F, a língua tá junto. Então, se a língua fica nos alimentos só pastosos, ela não faz força nenhuma. E aí a criança passa a não falar direito. Mas por quê? Porque não usa a língua não precisa. Musculatura, tudo. Bucinador, todos os músculos aqui usam tudo. E até na respiração, né? Influencia até na respiração. Então, o que a gente fala para as mães? Que essa musculatura de boca tem que ser usada. Por quê? Porque não afeta só a mastigação, afeta a fala e respiração. É um conjunto, né, da obra que não afeta só o dentista, é tudo interligado. É a dentista, é a nutricionista, é a fono, que não vai conseguir falar direito, e aí é o otorrino que entra também. Então, desde pequeno, a gente precisa ir lembrando disso, a desenvolver essa parte oral deles. Por quê? Porque fica uma criança com toda a musculatura flácida, fica uma criança que não consegue falar direito, fica uma criança com respirador bucal, e o crescimento é totalmente dificultado por causa disso. A mãe que observa que a criança dorme com a boca aberta e a respiração à noite é com a boca aberta, o ideal seria procurar então um otorrino ou até mesmo um dentista para fazer essa avaliação. Isso, porque essa respiração bucal, o que acontece? A criança vai ficando com essa parte de cima, que a gente chama de maxila, muito atresiada, muito estreita. Então a boca fica aberta. Ela não veda a boca para dormir. A respiração fica uma respiração bucal e cada vez menos a criança desenvolve isso. Já tem científico já, né, que a gente fica muito nessa leitura, né, de pesquisa científica, em que a criança que não respira só pelo nariz,
ela tem dificuldade de atenção. Então, o que precisa ser feito? Levar primeiro, ver se é um otorrino, ver se é alguma coisa de cirúrgico, de desenvolvimento, porque senão muitas vezes a criança tem, né, amígdala grande, não consegue fechar a boca. E a gente querendo brigar, fecha a boca, fecha a boca, fecha a boca. E não consegue. Então é uma avaliação mesmo que a gente fala multidisciplinar. Vamos ver se dá para fechar a boca? Não dá. Olha, no engolir, parece que ele engasga um pouco. Vamos ver então. Se ele consegue engolir mesmo, se tem, não, tá tudo, o negócio tá 0 quilômetro aí. Então vai ter que fechar a boquinha para comer. Por quê? Para dormir. Por quê? Desenvolver a boca num todo. Joia. Legal. Eu fiz uma anotação aqui, eu acho que nós pulamos essa parte sobre as escovas. A troca das escovas. Quando que a mãe precisa prestar atenção na troca dessa escova? Por exemplo, nós falamos a respeito da criança usar uma para morder e a outra para escovar. E eu sei que quando as cerdas estão um pouco mais abertas, já começa essa preocupação. Já. Se puder falar um pouquinho pra gente a respeito, até sobre a agressão da gengiva, né? Porque na verdade quando as cerdas estão bem tortas, a hora que ela não consegue escovar mesmo a face do dente. Então, na verdade, ela machuca e não tira nada da sujeira que a gente tem a necessidade disso. Normalmente, a gente faz a troca de 3 em 3 meses. Tá? 3 em 3 meses a gente faz essa troca. Fernanda é uma criança que não morde, é uma criança super bacana, abre a boca, deixa escovar. As cerdas estão bem, não tem problema. Isso, 4 meses, não tem problema. Fernanda teve um resfriadão, criança teve um resfriado, nossa, troca escova de dente. Por quê? Porque muitas vezes fica, né, na escova e a gente fala... As bactérias. Tá. E aí fica recidiva, né? Nossa, dei um antibiótico, já dei outro. Troca a escova, mãe. Tira todo mundo. E esse negócio também de deixar a escova de dente em cima da pia, junto com a de todo mundo. Também tomar cuidado com isso. Porque uma encosta na outra, cada bichinho vai passando pros outros irmãozinhos, pra mãe, porque cada um tem uma flora da boca, né? Diferente de cada um tem que ter. E começou a escovar, pega a escova, a primeira coisa que a gente faz, lava, para depois pôr pasta para pôr na boca. Sempre. Fernanda, e depois que a gente acaba de usar, seca? Porque muitas vezes a gente guarda e acaba até embolorando, principalmente a de criança que tem aqueles monte de gostinho bom, né? Aqueles docinho, fica lá e acaba embolorando. Aí tem que fazer a troca mais rapidamente. Tenho certeza que são boas dicas aí que as mães vão poder, né, se debruçar sobre o vídeo aí e tirar bastante dicas aí que nós estamos passando. Tem algum conteúdo na internet que você recomenda para as mães, algum canal? Então, as mães falam sempre que tem musiquinhas que elas colocam no YouTube que canta aqui na hora de escovar o dente. Que a criança vai escutando a musiquinha e que já sabe que é hora de escovar o dente. Achei super interessante. Olha, eu coloco e deixo já lá no banheiro. Escute a música. Você lembra qual é essa música? Escova, escova, escova. Tem várias super bonitinhas. Então, o que a gente vai fazer? O que essas mães me relataram? Que a hora que ele começa a escutar, que é a hora de... tá escutando? É hora de escovar o dente. Escuta a musiquinha. Para deixar já... Vamos usar a tecnologia, né? Já que agora a gente tem... Banheiro, vamos com o celular e vamos lá. Vamos usar. Já que ela tá aí, vamos... Sabe que agora me veio uma lembrança que, assim, eu tenho a Aimee de 2 anos e a Sara de 4 anos, que é gêmea com o Samuel. E para começar a trabalhar mais forte, assim, a parte da escovação com elas, eu me recordo que uma vez eu chamei as duas no banheiro e eu escovei o meu dente. E elas observando... elas acharam engraçado, legal e tal, e quiseram começar a morder as escovas. E eu fiz uma brincadeira com ela, que eu vi um monte de bichinho dentro da boca delas e eu ia matar os bichinhos com a escova e tal, e aquilo funcionou muito. Então é aquela história do sair do falar e começar a dar o exemplo, né? Exato. A criança é muito visual, né? É muito visual. E essa ideia do desenho, eu imagino que seja... Eu não uso essa prática em casa, eu já assisti alguns desenhos, eu já vi alguns desenhos que eles assistem, que falam sobre a escovação, e banho também, né? Que auxiliam, mas eu nunca levei, então é uma ideia. Eu fazia assim, que eu também tenho 2 filhos, então era uma folha em branco,
quadriculava tudo, comprei carimbinho na papelaria e cada vez que a escovação saísse legal, carimbava um dia. Nossa, hoje... Parabéns, é a recompensa. Chegava nos 7 dias, que era uma semana, ganhava um prêmio. Fernanda, que prêmio! Cada criança é uma. Simples, né? Coisa simples. Adesivo. Eles adoram adesivo. Gente, mas usava o adesivo assim, que era assim, troféu de adesivo. Né? Então, passava nas lojas, pegava essas bugiganguinhas, adesivinho, fazia tatuagem de canetinha. Criança, qualquer coisa que você vê que chama atenção, é aquilo que você faz a troca. Aí tem dia que coloca o pé na pia, na água, vai lá, escova meu dente, agora escova aqui, agora é minha vez. Não, mas eu não quero. Não, mas você escovou o meu, agora vão escovar o seu também. Aí não queria mais escovar o meu, lógico que eles são inteligentes, né? Acho que eu não vou escovar o seu, não, se vira aí. Mas é isso que eu falo. Cada criança, a gente vai sentindo o que gosta. E vamos pegar nesse sentido no que gosta. Fernanda, eu vi que ele gosta do não sei o quê. As meninas. Você pode falar antes de dormir para tirar chupeta, para tirar essas coisas. O que a gente pode fazer? Passar batom, passar brilho na hora de dormir. Como é que vai caber a chupeta com brilho na boca? Vai borrar o batom. Nossa, você entendeu? Então tem coisas que a gente precisa realmente... Técnicas de como enganar as crianças. Exatamente. Muito bem. Fernanda, nós estamos chegando já ao finalzinho do nosso episódio aqui, do nosso podcast. Eu gostaria que você deixasse alguma mensagem para as mães a respeito dessas informações que nós passamos aqui, né? E dessa importância. É que eu falo que assim, o quanto antes a gente começar a observar esses detalhes, menos problemas as crianças vão ter mais tarde, né, quando estiverem maiores, né? Então, se puder deixar uma mensagem para as mães ou algum assunto que nós não abordamos, que você ache relevante a gente abordar, fique à vontade. Não, então, eu queria falar para as mães que a gente sabe da dificuldade, a gente super entende, mas a importância de iniciar, de fazer a escovação, de conseguir alguma coisa dessa escovação é muito importante. Que a saúde bucal da criança é um organismo, né? E a gente vai engolindo tudo isso, essa sujeira que fica na boca. A cárie em si é uma bactéria, então é muito importante para a criança ter essa escovação, ter esse desenvolvimento oral. E o que vocês precisarem, eu tô super à disposição pela internet, o pessoal fala comigo, conversa comigo, você, né, Adriana, a gente conversa muito sobre isso, o que vocês precisarem de alguma coisa, que a gente fala desses lances de como que eu posso fazer e agora o que eu posso fazer, mas a importância de conseguir essa escovação com a criançada. Ótimo, legal. Deixa pra gente a sua rede social no Instagram. É doutora Fernanda Salum Haddad. Ótimo. Tá bom? Então, para você que acompanhou esse episódio, tenha certeza, ela sempre responde, viu? Às vezes eu mando mensagem para ela no Instagram lá, ela acaba me respondendo rápido. Então, tendo alguma dúvida, entre em contato com a doutora Fernanda. Não conseguindo localizar o Instagram dela, escreve no projeto samuel.autismo e a gente passa para você certinho o Instagram. Doutora Fernanda, muito obrigado, viu, pela essa disponibilidade, pelo aceite do convite. Eu conversei com o Dr. Cláudio Zambello, que é da Uniodonto, né, um grande parceiro nosso, e eu tenho certeza que esse vai ser o início de um trabalho nessa parte da saúde bucal, né, iniciando com você. Já fico muito feliz desse início de trabalho. Agradeço também a Uniodonto por essa parceria com o Projeto Samuel. Tenho certeza que vocês vão poder ajudar muito a nossa cidade e as nossas crianças, como sempre fizeram, né? Já faz 20, 30, acho que 40 anos, né, que tem a Uniodonto aqui em Piracicaba. Então é um grande parceiro que veio para somar junto com o Projeto Samuel. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. E para você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, muito obrigado ao Instituto PSEG por essa parceria, por nos receber aqui nessa casa, nessa estrutura que vocês têm aqui, que é magnífica. Muito obrigado mais uma vez a esse nosso grande parceiro, o Instituto PSEG, e a você pela nossa audiência. Até o próximo episódio, então.